Vou falar hoje, meus amigos, de direito sobre a imagem dos atletas. Esse que é o nosso tema de hoje aqui no Contábil UFC. E alguns falam direito de imagem, mas não confundir com outras coisas, né? Com outros tipos de exploração de imagem no contexto do futebol. Hoje eu vou falar especificamente sobre o direito que o clube adquire de explorar a imagem do atleta, tá? Mas, antes de iniciar o assunto, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal YouTube, a seguir o meu perfil no Instagram, tá? Para que você conheça outros assuntos que eu venho trazendo aqui e esteja presente para conhecer coisas que ainda trarei por muito tempo, tá? Você que tem interesse em conhecer sobre finanças no futebol e outros temas de contabilidade que eu também desenvolvo. Peço que você divida com os seus amigos, porque assim as mídias, né, as plataformas, vão avaliar este conteúdo como relevante e eu também terei a melhor referência possível de que o que eu estou trazendo aqui é útil, tá? E com isso, obviamente, eu vou permanecer. Eu sou Alex Brito, contador, professor de contabilidade, com diversos anos de atuação no segmento de futebol profissional, e por isso que estou dividindo aqui os meus conhecimentos que passaram a ser formados desde que iniciei minha carreira neste ramo, por coincidência, há 15 anos não, né? Há quase 30. Na verdade, me veio à mente essa contagem de 15 anos, porque hoje, meus caros, vou até pedir uma licença aqui, antes de entrar no assunto, hoje é uma data muito marcante para mim, porque no dia 31 de março, hoje é uma data em que completa-se 15 anos, exatamente 15 anos, do dia em que eu me desliguei profissionalmente do Esporte Clube Corinthians Paulista. E se eu estou aqui hoje, dividindo conhecimento com vocês, é porque eu iniciei essa formação lá no Corinthians. Aqui, já são 15 anos que eu me desliguei profissionalmente do Corinthians, né? Mas eu iniciei a minha trajetória lá há 29 anos. Inclusive, vou até fico muito feliz, vou até mostrar aqui rapidinho para vocês, ó. Todo mundo tem a camisa do time, todo mundo sabe que eu torço pro Corinthians também, ok? E a camisa do time todo mundo tem, né? Agora, eu desafio uma pessoa que tenha uma camisa com essas assinaturas aqui que eu tenho, tá? Só eu tenho essas assinaturas, amigos. E eu falo isso com muito orgulho, mesmo, tá? Tem diversos nomes aqui, eu poderia citar todos eles, mas eu não vou citar nenhum, porque eu quero, por meio da exibição deste símbolo aqui, dar um abraço, né, a todos os meus amigos que estão representados nessa camisa aqui, que eu ganhei no meu último dia como profissional do Corinthians, profissional da contabilidade do Corinthians, e ganhei esse presente maravilhoso que guardo até hoje com muito carinho, né? A assinatura dos meus colegas, amigos lá de trabalho, de jornada. Tem muita gente aqui que assinou a camisa para mim, tá? Então, camisa com assinatura de jogador todo mundo tem. Agora, com essa aqui, ó, os guerreiros do dia a dia, das batalhas, das horas profissionais de atividade, só eu tenho. Então, eu quero dizer que é um dia muito bacana, fico muito feliz com essa data, porque graças aos conhecimentos que eu iniciei, comecei a formar lá no Corinthians, e daí percorro até hoje outros caminhos, né? Eu tenho a condição de estar aqui dividindo com vocês esses conteúdos, tá bom? Então é isso. Dito isso, vamos ao tema de hoje, que é esse, amigos. Vamos lá. O nosso tema hoje do Encontro Contábil UFC, direito de imagem, tá?
Vou falar aqui, vou fazer uma explanação abrangendo esses pontos, essas perguntas e algumas outras abordagens também, né? Então, eu espero poder esclarecer para você o que vem a ser efetivamente o direito de imagem, como se dá a remuneração, como é que o clube explora, como contabiliza, tá? Entre outras coisas que eu vou dividir aqui com vocês. Para que eu consiga falar do que vem a ser, etc., a remuneração, preciso começar contando um pouco de história. Então, em primeiro lugar, veja só, a imagem de cada um de nós é algo que pode ser comercializado. Eu posso vender a minha imagem, né? Não sei se eu vou conseguir êxito com isso, mas eu posso, você pode, todo mundo pode negociar a própria imagem, porque ela nos pertence. Tá? Isso é uma questão que não é específica do futebol ou do esporte. Isso é do cidadão. Tá? Isso é do cidadão e é lógico que eu não sou advogado, não vou conseguir mencionar lei aqui, mas envolve Constituição, legislações específicas. Então, saiba que cada um de nós é dono da própria imagem e pode comercializar isso. Tudo bem, tá? Como que essa história chegou no futebol? E de que forma? Né? O que eu vou dizer aqui não é pesquisa, tá? Eu não busquei em livro nenhum. Eu acompanhei profissionalmente, tá? Então, obviamente, o que eu vou dizer tem a ver com o final dos anos 80 para cá, tá? Havia, décadas atrás, a prática de remuneração informal para determinados jogadores, sobretudo alguns que tinham mais destaque, mais representatividade, né, em termos de mídia, etc. Enfim, os craques, alguns jogadores recebiam valores adicionais, extras, tá, que, se levados à folha salarial, representaria na oportunidade, isso até hoje, né, uma adição de encargos muito violenta para o clube. Né? Então, numa era, nem sei se eu posso falar nesses termos, mas para situar, né, cada um que está acompanhando aqui, de práticas até amadoras, né, havia essa conduta de pagamento sem o registro formal, tá? Bom, e o que acontece com isso, meus caros? Risco, né? Isso não é de décadas atrás até hoje. Risco de que você não, né? A quem pratica isso venha a ser cobrado pelo fisco. É óbvio, tá? Isso aí é tão óbvio quanto andar para frente. Bom, fazendo um salto aí para um passado mais recente, para minimizar esses riscos, né, os próprios clubes passaram a orientar os jogadores para que eles constituíssem pessoas jurídicas e assim pudesse ser feita uma segregação desta remuneração. Tá? Então, veja só, esse tal direito de imagem que a gente conhece, acompanha, ouve falar sempre, é uma circunstância originária de uma necessidade de equilibrar ali o ônus para o clube. E aí, amigos, pensa só, você, independente de questões formais, vamos falar do nosso bolso, tá? Vou falar da minha pessoa, né? Não posso ficar falando de ninguém. O que me interessa mais? Receber na minha conta bancária um pagamento de 10 mil ou de 6 mil? Ou de 5.500? É óbvio que eu quero receber mais.
E eu tenho certeza que você também, tá? Portanto, imagina o seguinte, se não é razoável acreditar que o atleta de futebol ou qualquer outra pessoa tenha interesse por uma proposta do tipo, olha, a sua remuneração é de 100 mil, exemplo, tá? Mês. O que eu vou fazer? Se eu remunerar você em 100 mil, registrando na carteira o seu salário por 100 mil, você vai sofrer uma facada aqui de tanto de imposto de renda, etc, etc, e vai sobrar 100 mil menos 3x aí para você, tá? Agora, se você abrir uma empresa, uma pessoa jurídica, vamos firmar um contrato aqui, etc, etc, eu vou te pagar aqui 20 mil, e aí sobre esses 20 mil você vai sofrer os descontos ali pertinentes, mas sobre os 80 mil que eu vou pagar por meio da sua pessoa jurídica, você vai me emitir aqui uma nota fiscal, o desconto é desse tamanho. Então, quando junta tudo, no mês a mês você terá mais dinheiro no bolso, né? Não é interessante ter mais dinheiro no bolso, né? Veja, eu não estou fazendo julgamento de nada. Eu só estou explicando o mecanismo desse tipo de remuneração. Como é que ele começou anos atrás, tá? Bom, e isso passou a ser feito, né? Como um meio de minimizar risco para as duas partes. Porém, amigos, para o clube de futebol, acabou sendo um risco também. Por quê? Existe também num passado recente, né, vigente até hoje, a Lei Pelé, a extinção do passe, que é uma temática que eu vou trazer aqui em algum momento, mas sem querer, tomando cuidado para não sair da pauta aqui, que é o direito de imagem, saiba o seguinte, a legislação vigente estabelece que se o clube ficar 3 meses sem cumprir os compromissos trabalhistas, né, isso estou falando de salários e encargos, o atleta pode requerer na justiça a sua liberação, tá? O clube corre o risco de perder o vínculo esportivo com o atleta. Então, se ele tiver um atleta com um contrato vigente por 5 anos e no meio do primeiro ano ou do segundo ano acontecer uma circunstância como essa, ou seja, o clube deixou de recolher o FGTS, por exemplo, ou deixou de pagar o salário do jogador, o jogador, mesmo com um contrato ainda de 3, 4 anos para frente, pode ir na justiça e pedir o desligamento desse clube e ir atuar em outro clube. Isso aí faz parte da legislação, tá? Então, o que aconteceu? Em algum momento, os atletas passaram a pressionar os clubes, e aí, claro, né, de maneira justa, porque direito é direito, né? Mas existe um caso emblemático que eu não estou falando nada aqui que não possa ser falado, que não é nada sigiloso, é informação de domínio público, né? Uma cobrança judicial que o Luizão, né, o atacante, hoje ex-atleta, fez ao Corinthians, né? Porque o Corinthians tinha, na verdade, nem era o Corinthians, o Sport Clube Corinthians Paulista, né? Lógico que o Corinthians tinha responsabilidade também, obviamente, mas o atleta tinha uma remuneração com a empresa parceira do clube à época, pessoa jurídica, imagem. E o que aconteceu? Havia atraso. E o jogador foi orientado, né, por advogado para cobrar na Justiça do Trabalho, né, e requerer a liberação e sair do Corinthians. E ele foi buscar isso, né? Então, olha a confusão, né? Mas espera aí, imagem é salário,
não é salário. Eu não estou aqui para falar disso. Eu estou só fazendo uma contextualização, né? Estou situando todo mundo com relação ao que vem a ser isso, né? Então, os clubes passaram a remunerar os atletas pelo instrumento da pessoa jurídica a título de exploração da imagem. Eu já vou entrar no mérito prático disso, já. Em termos de planejamento, né, para as finanças do clube, acabou sendo uma alternativa interessante, porque, veja, uma coisa é você ter um salário, uma remuneração CLT, que no final das contas vai custar muito mais do que o valor nominal, todo mundo sabe. Outra coisa é você ter um colaborador contratado por meio de pessoa jurídica, onde você vai fazer as retenções, ok, mas não tem um encargo adicional para você, empregador, né? Porém, acabou acontecendo esse tipo de problema, né? E aí eu não vou entrar, vou repetir, não vou entrar na discussão, no mérito, no julgamento, na parte legal disso, que eu nem tenho competência para isso. Mas o que eu quero dizer é que o que teoricamente seria uma solução acabou sendo um problema para os clubes também. E por que um problema? Porque aí agora sim é um ponto de vista meu. Não havia evidência também de que o clube verdadeiramente explorava a imagem dos jogadores. Tá? Não existia esse tipo de evidência. Como que se dava ou se dá esse tipo de exploração, afinal de contas? O clube, por exemplo, poderia ou deveria agendar, programar eventos com o jogador. Olha, vou pegar o jogador, ele vai fazer uma tarde de autógrafos ali na loja do clube. Isso vai ajudar a vender produtos, né? Vai atrair pessoas, vai ajudar a vender os produtos ali na loja. Ou então ele vai passar vamos fazer um coquetel com a presença do jogador A, B e C. Coisas desse tipo. Vamos fazer uma campanha publicitária para que o jogador divulgue o programa de sócio. Percebe como isso materializaria, né, a exploração da imagem, daria sustentação para que o clube mantivesse um contrato, né, remunerando o jogador por meio de nota fiscal. Mas cadê essas evidências, né? Então, realmente, para o clube se defender, uma vez que ele tem alguém contratado para uma função que é jogar futebol, né? E ele é um empregado CLT, isso aí é legislação, né? Por outro lado, ele faz uma outra remuneração para a mesma coisa, imagina como é que fica isso aí para fins de defesa, né? Em termos de discussão judicial, tá? Então, esse foi um problema muito sério. Os clubes não tinham evidência de que exploravam verdadeiramente a imagem dos atletas. Tá. Citado aí o ponto do Luizão, que, né, é um caso bastante conhecido aí para quem tem envolvimento com esse setor, também houve o recuo, né? Eu conheço clubes que deixaram de fazer esse tipo de contratação, tá? Passando a remunerar 100% como CLT. Ok. Só que isso pesa, né, meus caros? Quer ver um exemplo? Vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar um caso aqui, que vai para elucidar o que eu quero dizer. Veja só. Deixa eu ver se eu não estou tapando aqui o slide. Não. Aqui, amigos, é o balanço patrimonial do Corinthians 2011, tá? Comparativo com 2010. Nessa época, tá? Diferente de hoje, nessa época,
A contabilização desse contrato era da seguinte forma, em resumo. Se eu tivesse contratasse um jogador por 5 anos e firmasse com ele um contrato de imagem de X por mês, eu teria que multiplicar esse X por 60 meses, né? Chegar no montante do contrato e colocar tudo na contabilidade, debitando lá direito e creditando obrigação, né? Eu tenho direito de explorar a imagem do jogador, olha aqui, ó, direito de uso de imagem. E, em contrapartida, eu tenho a obrigação de remunerar este uso, tá? Ok. Eu estou mostrando esse exemplo onde o Corinthians de 2010 para 2011 optou por reduzir este montante. Eu não sei dizer agora, obviamente, se reduziu na totalidade, acho até que não, mas passou a adotar uma política de que os salários, as remunerações dos atletas, né, seriam 100% via CLT. E olha só o que aconteceu, né, amigos? É exatamente o ônus que eu estou falando. Olha o salto de obrigações trabalhistas aqui, encargos sociais. Olha o salto que aconteceu de 2010 para 2011, de 43 milhões para 77 milhões. O que é isso? É a carga tributária social incidente sobre o salário, né? Então, veja que o clube reduziu os direitos de imagem, né, por meio de pessoa jurídica e, obviamente, elevou o compromisso aqui de CLT, tá? E eu estou dando um exemplo do Corinthians, mas a gente pode encontrar isso em qualquer outro clube, porque é uma realidade para todos eles, tá? Muito bem. Atualmente, a legislação permite com que haja uma segregação desse tipo de remuneração. Tá? Então tem lá uma proporção 60-40, onde o clube pode sim firmar esse tipo de contrato. Então, apesar de termos passado por um longo período de dúvidas, discussões, se é salário, se não é salário, a discussão do Luizão que eu mencionei aqui, etc, etc, né? Hoje a legislação permite com que haja essa segregação de remuneração. Tá? Mas, obviamente, os clubes precisam sim evidenciar o uso disso. Então, aquele negócio que eu falei de colocar o jogador em campanhas, explorar a imagem dele verdadeiramente. Tem clube que, em algum momento, colocava até a foto do jogador impressa no ingresso do jogo, coisas desse tipo. Precisa ser feito. Isso precisa verdadeiramente ser feito. Tá? Os clubes, hoje, não mais exercem esse tipo de modalidade, colocam em prática esse tipo de modalidade com todo o seu elenco, né? Nem todo jogador tem o mesmo potencial de mídia, tá? E isso é até um pouco difícil de mensurar, mas não é impossível, né? Então, por exemplo, faz sentido fazer um contrato de imagem com um determinado jogador que não tem uma expressão midiática grande, né? E aí eu não vou conseguir explorar nada com relação à imagem dele, gerando benefícios para o clube, e eu posso ter problema para comprovar isso e posso ser questionado com relação à minha boa-fé, né, como empregador, e ter problemas com relação a isso. Então, essa modalidade é absolutamente aplicável nas circunstâncias onde eu consiga verdadeiramente explorar. Tá? É difícil mensurar se o jogador realmente gera benefício pela sua imagem? Talvez, mas não é impossível. Tá? Vou citar 2 casos. E hoje, né? Hoje nós estamos numa era de informação que há 20 anos, lógico, era completamente diferente. Então, hoje dá para saber exatamente qual é o potencial. Redes sociais, jogadores têm seguidores, tem tudo isso. 20 anos atrás não tinha nada disso.
né? Então, realmente era mais difícil do que hoje. Mas, por exemplo, nós temos o seguinte, estou vendo aqui o professor Wilson Nakamura, obrigado pela presença. Aliás, tivemos uma participação brilhante do professor a semana passada. Quem não viu, acompanha aqui neste canal. Seria interessante saber que critérios são usados em alguns países na Europa, na Inglaterra, por exemplo. Boa, professor. O que eu já sei que há... já vou falar do seu comentário, tá? Só para finalizar a questão da mensuração, né? Então, eu lembro de dois exemplos muito interessantes de como é possível verdadeiramente observar o potencial midiático de um jogador, né? 2005, Campeonato Paulista de 2005, abertura do Campeonato Paulista de 2005, primeira rodada no Morumbi, Corinthians e América de São José do Rio Preto. Até aí é coisa que só torcedor feito eu lembra, tá? Mas veja, meus caros, uma primeira rodada de Campeonato Paulista com o time grande da capital jogando com o time do interior, e neste caso, né, o Corinthians, onde tem na época não tinha estádio, de Itaquera, era somente o Pacaembu, o Corinthians jogando no Morumbi, a torcida ia num número muito menor para um primeiro jogo contra um time do interior, primeiro jogo do campeonato. Tudo isso para dizer que o público foi de 58, 60 mil pessoas no primeiro jogo. E por que aconteceu isso? Por causa da presença do senhor Carlitos Tevez, né? Ou quem mais poderia causar essa movimentação? Né? Então, aí sim faz sentido você ter uma remuneração dessa natureza, porque é alguém que realmente traz benefício por meio da sua imagem. Né? Outro exemplo, Ronaldo, fenômeno, não vou lembrar os números precisos, mas o Corinthians saiu de um patamar de, sei lá, 5, 8, 10 milhões de arrecadação por meio de espaço publicitário de camisa, né? Patrocínio na camisa, para 60 milhões ano. Quem fez isso? Ronaldo. Né? Então, daí a gente consegue ter a referência apropriada. Tá? Na Europa, e aí eu acredito que isso não seja restrito ao futebol, Wilson, e demais, até para proteger-se com relação a essas questões de fiscalizações, de cobrança da justiça, dos tributos, né, da parte de encargos trabalhistas, a remuneração é sazonal, acompanha a utilização do atleta. Então, por exemplo, período de pré-temporada, onde o time faz excursões, etc., uma exposição maior, uma remuneração mais elevada. Períodos de menor exposição, né, em atividades, em campeonatos também, uma remuneração menor. Então, diferente daqui, por isso que eu tenho muito cuidado em falar de aspectos legais, eu não sou advogado, não tenho base para falar isso, mas o que sempre dificultou os clubes no Brasil a comprovarem que havia verdadeiramente uma remuneração a título de exploração da imagem, sempre foi o fato de que o jogador emitia uma nota fiscal por mês do mesmo valor, tá? Faça chuva ou faça sol. E o que ele fazia em contrapartida para o clube? A mesma coisa que ele fazia em troca do seu salário CLT. E aí, quem que vai dizer que isso não é remuneração de salário? Não é verdade? Uma nota fiscal do mesmo valor todo mês, de janeiro a dezembro. Né? Então, na Europa existe esse aspecto, em outros esportes também, diluir
a remuneração, também em proporções correspondentes à exposição, né? Período de maior exposição, uma remuneração maior. Período de menor exposição, uma remuneração menor. Os atletas deveriam ser explorados com muito mais intensidade na atração de novos membros para o programa de sócio. Absolutamente, Wilson, concordo demais. Eu acho que... Eu me lembro, nem preparei isso hoje aqui, mas eu tenho aí, uma hora eu mostro, uns 3 ou 4 exemplos muito específicos e quase raros de anos atrás, onde tinha lá a foto do jogador tal na face ali do ingresso, a foto do jogador na comanda lá do restaurante, coisas muito pontuais, né? Coisas muito, muito pontuais. Também acredito que deveria sim haver uma exploração muito grande. Hoje existe muita coisa que os clubes fazem que onde é possível trazer o jogador, explorar a sua imagem e evidenciar isso, né? Os diversos programas de sócios, as TVs, os canais no YouTube que todos os clubes têm, né? Diversas coisas desse tipo. Concordo absolutamente, né? Concordo absolutamente. Como que se dá? Falei então da questão do 60-40, né? Uma permissão na legislação que, de novo, se torna frágil de ser executada se o clube não tiver elementos concretos de exploração dessa imagem, tá? E a parte da contabilização, para finalizar aí da minha parte, hoje é a seguinte, na verdade eu já falei aqui, né? Aqueles casos onde existe o contrato de imagem, o atleta emite a nota e o clube faz uma remuneração como se faz aos prestadores de serviço. Contabiliza a nota fiscal, né, reconhece a nota fiscal no final do mês e, como resultado, e faz a remuneração, a liquidação desse pagamento no vencimento. Tá? Em algum momento, essa remuneração, por conta da norma contábil que orienta aí as práticas dos clubes, passou por aqui, ó. Saindo daqui e entrando aqui numa figura de intangível. Tá? Isso não está mais em vigor, tá? Só estou dando um exemplo de que saiu daqui, passou aqui pelo não circulante, ou seja, contabiliza o contrato inteiro como um intangível, junto com outros elementos, tá? Que em outros momentos eu vou falar disso, e amortiza pelo tempo de contrato, tá? Intangível com amortização pelo tempo de contrato. Pelo tempo de contrato. Tá bom. Eu acho que é algo que faz sentido do ponto de vista de explorar verdadeiramente, como o professor Wilson bem colocou aqui, né, nos comentários. Mas é um tema, é uma abordagem, um tema complexo, né? Hoje isso caiu, né, em desuso, né, contabilmente falando, a figura da imagem aqui, e ela pode eventualmente estar aqui, dependendo aí da adoção, do tratamento contábil que cada clube der, tá? Aqui e aqui também. Aí é um mérito para a gente falar depois, tá? Em padronização de práticas, etc. Porque, contudo, né, contudo que, considerando que hoje existe uma norma para padronizar as práticas, existe sim a dificuldade, né, de fazermos a comparação entre as demonstrações contábeis dos clubes, né? Ontem à noite eu falava disso. Aliás, quero fazer um parênteses aqui, né, para uma medida muito interessante. Ontem eu tive
a oportunidade de acompanhar uma assembleia do Santa Cruz, que, salvo engano, foi uma coisa inédita, né? Que foi a transmissão, uma assembleia aberta, né? A Assembleia do Conselho Deliberativo aberta para os sócios do clube, pelo YouTube, uma coisa bem interessante e uma movimentação diferente que eu não tinha visto ainda, né? E pelo minhas funções lá de prestador de serviço, eu acabei participando desse evento ontem e quero fazer esse destaque aqui com uma coisa muito interessante, uma movimentação aí diferente até então que eu não tinha visto ainda, né? E, enfim, nessas discussões de ontem aí, com várias pessoas, conversando sobre práticas contábeis, de novo, apesar de haver uma norma hoje que, teoricamente, coloca todo mundo na mesma página, em termos concretos, isso não acontece ainda. Por alguns pontos, por exemplo, bilheteria, todas essas menções que eu estou fazendo aqui, meus amigos, eu vou trazer nas nossas noites de quarta-feira aqui. Tá? Vou trazer nas nossas noites de quarta-feira. Então, vá se acostumando, porque nós vamos ficar aqui por muito tempo, né? Assim eu espero. E bilheteria é um ponto que, em termos práticos, em termos práticos, não, né? Não é uma realidade. É uma coisa igual para todo mundo, tá? Do ponto de vista de venda de ingressos, de maneira antecipada, se o clube tem programa de sócio ou não interfere em nada, tá? Só que no final das contas existem diferentes tratamentos entre alguns clubes, tá? É mais um exemplo. E esse ponto de hoje aqui, exploração de imagem, é a mesma coisa. Tem diferença no tratamento contábil entre os clubes. Infelizmente, a gente tem esse problema ainda. Infelizmente. E olha que tem grupo de estudo, tem cartilha, tem um monte de coisa. Mas a gente ainda tem. Mas é sinal que a gente ainda tem que trazer esses temas para discussão entre os profissionais da área e entre todos os interessados, né? E acho que o nosso papel também é esse. Eu batizei, agora para finalizar, né? Eu chamei esse tema aqui de direito de exploração de imagem de atleta, para não confundirmos com imagem sob o ponto de vista de TV, jogos, arena, né? Então tem muita coisa que parece que é a mesma coisa, mas não é. Imagem do atleta, a abordagem que fizemos aqui. Existe o aspecto da sessão de imagens dos jogos, que isso pertence ao clube, e aí as negociações com as diferentes mídias, tema que eu vou trazer aqui também ao longo dos nossos próximos encontros, e a arena, que é uma remuneração também devida pelos clubes aos atletas. Direito de arena é outra conversa que não tem a ver com esse direito de imagem que eu disse hoje aqui. Tá certo? Meus amigos, é lógico, né? É tema amplo, o objetivo aqui nunca é esgotar nenhum tema, não seria possível, mas eu acho muito legal e aí fico muito agradecido pelo tempo de todos, pela disposição de vocês e por dividirem o tempo de vocês aqui comigo, conosco. E eu vou, antes de encerrar, anunciar o tema da semana que vem, tá? Semana que vem a gente tem assunto para conversar aqui também. E a semana que vem, amigos, a conversa é essa daqui, ó. Gastos com a formação de atletas. Gastos com a formação de atletas. É sobre isso que a gente vai falar semana que vem. E vou dizer, já vou antecipar o seguinte. É um tema que também cabe num workshop, dá para a gente falar o dia inteiro desse assunto. E talvez não seja suficiente. Mas envolve controles gerenciais, envolve regras contábeis, envolve estrutura, envolve conhecimento técnico do profissional da contabilidade, envolve sinergia com o departamento profissional, envolve um monte de coisa, né? E, claro, eu não vou
bater essa bola sozinho aqui. Não vou jogar esse jogo sozinho. Então, eu já convidei, né? E vou bater essa bola aqui com a Márcia Fernandes, contadora do Santos Futebol Clube. Imaginem, né, o que a Márcia tem para dividir com a gente. O Santos Futebol Clube, todo mundo sabe, é historicamente um formador de atletas, né? Quem não, se alguém aqui não está muito ambientado com o cenário do futebol, né? Saiba que é o seguinte, a expressão meninos da vila tem tudo a ver com o que a gente vai falar, né? O Santos tem uma tradição de revelar jovens, né? De revelar vários jogadores que despontaram para o cenário de futebol por meio das categorias de base do Santos Futebol Clube. E então, por que vocês acham que eu convidei a Márcia Fernandes, contadora do Santos? Porque ela sabe muito bem tudo isso que rola aí, tá? Então, é com a Márcia o bate-papo da semana que vem. Espero poder contar com a sua presença também. Tá bom? Meus caros, professor Wilson, um grande abraço. Obrigado mais uma vez aí pela sua contribuição. Luiz Macena, tô vendo que ele está aqui no Instagram. Abraço, amigo. Bom receber você aqui. E semana que vem tem mais. Grande abraço, obrigado pelo tempo de vocês. Até lá.